É isso aí, galera. Vamos assistir aqui alguns vídeos de André Valadão, da Igreja Batista da Lagoinha, né? Irmão da Paula Valadão. E o que ele vai falar a respeito do dízimo, rapaziada? Esse é o tema que eu vou trazer pra vocês, tá? Mas antes, vamos assistir aqui alguns vídeos de André Valadão. É isso aí. Dinheiro esse mês à conta. Paga a conta ou dou o dízimo? Eu daria o dízimo. Eu creio que Deus faz aquilo que nenhum homem pode fazer. Verdade que o dízimo foi abolido após a morte de Cristo, se tornando ele o nosso fiador? Não, tem nada a ver uma coisa com a outra. Dízimo vem antes da lei, vem antes de tudo. É um princípio de fé em relacionamento com Deus. Isso é claro na Bíblia. Um dos maiores pecados, sabe o que é? É ingratidão. Deus te abençoa, Deus abre a porta para você, você orou, você pediu, você preparou, Deus te deu graça. E você não honra a Deus com aquilo, você não entende, você esquece que foi Deus que te ajudou naquilo, né? Quando não estou frequentando nenhuma igreja, posso doar o dízimo para alguém? Olha, pode. Mas biblicamente a gente vê que o dízimo ele existe para manutenção do lugar onde você desenvolve a sua fé, entendeu? Galera, será que o André Valadão, não só ele, mas muitos líderes religiosos dentro do sistema evangélico, será que eles sabem o que significa, o que era dízimo, segundo a literatura dos judeus, rapaziada? Né? A primeira pergunta que eu quero fazer é a seguinte: me aponte nas escrituras onde o personagem apóstolo Paulo no Novo Testamento ensinou, né, que a igreja do primeiro século, a igreja de Corinto, a igreja de Gálatas, da Galácia, né, a igreja de Éfeso, Roma, todas essas igrejas do primeiro século, galera, onde que o apóstolo Paulo falou que tem que dar, que os discípulos lá naquela geração deveriam dar e praticar, né, essa ordenança do dízimo? Onde é que está isso? A segunda pergunta, rapaziada, é me apontar onde nas escrituras o dízimo era dinheiro, galera, era dólar, era real. Aonde é que está isso? Diz aí pra mim, me aponte onde que dízimo era dinheiro dentro da literatura dos judeus. Aonde isso? A terceira pergunta, André Valadão, líderes religiosos. A terceira pergunta, me aponte por favor. Me aponte por favor. Se aqui nos dias de hoje nós temos o templo de pé de Jerusalém, aonde é que está esse templo? Aonde que existe nos dias de hoje a figura sacerdotal terrestre? Aonde que existe nos dias de hoje levitas, André Valadão? Na descendência de Levi, aonde é que está isso nos dias de hoje? Sacrifício de animais. Porque o que a gente vê é somente o Muro das Lamentações, lá em Jerusalém, e uma mesquita dos muçulmanos construída lá. Não tem, o templo foi destruído no ano 70, não existe nada aqui nos dias de hoje. Isso que vocês fazem é um anacronismo, porque vocês querem pegar o personagem real, querem pegar o tempo, né? Aquela geração, aquele período que foi passado essa narrativa de Malaquias capítulo 3:10, e querem aplicar aqui aos dias de hoje a personagens totalmente diferentes e totalmente fora do contexto que está lá nas escrituras, pô. Ou seja, colocar um pastor, um bispo aqui nos dias de hoje, como se ele fosse um levita, como se ele fosse um descendente de Levi, pô. Isso não faz o menor sentido. Líderes religiosos, André Valadão. Última pergunta, pastor. A última pergunta, líderes religiosos, André Valadão. Eu quero que me aponte na Bíblia, nas escrituras, aonde que essa prática de dízimo era para ser feito, era para ser praticado de mês em mês. Aonde é que está isso? Todo mês. O que a gente vê nas escrituras é totalmente o contrário, André Valadão. E vamos analisar dentro da lógica. Venha comigo nessa. Galera, vocês que estão me acompanhando aí no Kawai, o dízimo, existiam 3 tipos de dízimos. O primeiro deles, rapaziada, era o anual. E esse dízimo anual, o objetivo dele era dado aos levitas e aos sacerdotes. É disso que se trata. Aí a gente vê líderes religiosos, o André Valadão, da Igreja da Lagoinha, né, e muitos outros fazendo esse anacronismo, se colocando, né, como se fossem os mesmos personagens lá naquela geração, como se fosse um israelita, como se fosse um levita, galera, como se fosse um descendente de Levi, que não faz o menor sentido. Isso não passa de um anacronismo, galera. É o que eles fazem, eles se colocam no lugar dos verdadeiros autores. Como é que pode um negócio desse? Como é que pode? Primeiro dízimo dado de ano em ano, era um dízimo anual, que não tem nada a ver com mês, né, como eles colocam aí em suas instituições religiosas. A gente vê isso em Números, capítulo 18, versículo 21 e 24, que eu vou deixar aí, ó, galera, para vocês lerem. Analisa aí, ó. Olha aí, ó. O que isso tem a ver com essa prática que eles realizam aqui nos dias de hoje, em suas devidas instituições, cara, né? O que isso tem a ver? Aí a gente tem o segundo dízimo, a segunda prática de dízimo também, que era dada de ano em ano, que era anual, com o objetivo das festividades. Isso está lá em Deuteronômio, galera. Capítulo 14, versículo 22 e 27. Mais uma vez eu faço a minha pergunta. O que isso tem a ver
em prática de mês e mês, aqui nos dias de hoje, para as instituições religiosas aqui. Diz aí pra mim, a galera aqui se colocando como judeu, a galera se colocando dentro da história, como se fosse um israelita, galera. Rapaziada, vê se faz o menor sentido isso. Olha aí, ó. E a última, galera, que é o terceiro, tá? A terceira prática de dízimo era dada de 3 em 3 anos, pô. E para quem? Para os levitas. Para os estrangeiros. Para o órfão. Para as viúvas, cara. Isso lá naquela geração. Isso enquanto o templo estava de pé, enquanto existia Jerusalém. Agora a pergunta que eu faço, mais uma vez, se o templo caiu no ano 70, se não existe mais nenhuma figura sacerdotal terrestre, se não tem sacrifício de animais, não existe levita, o que a gente tem aqui nos dias de hoje são rabinos, é o máximo que a gente tem aqui. Botando assim, tentando colocar o mais próximo, né, das narrativas segundo a Torá e a Tanakh. Como que esses camaradas, como que a galera que está aí quer fazer esse anacronismo e colocar isso como uma verdade absoluta, como se fosse a vontade do próprio Yahvé, galera? Vê se faz o menor sentido isso, vê se tem lógica. Como que pode? Mais uma vez eu pergunto. Por que que eu, sendo um ateu, eu consigo ser mais honesto com o livro de fé que muitos que estão aí e que dizem aderir com muita vontade, né, com muito fervor à sua religião, galera? Eu, sendo ateu, eu dou mais veracidade e sou mais honesto com aquilo que está escrito do que a maioria da galera que está aí, cara. Papo reto. Papo reto. É isso aí, rapaziada. Nenhum desses dízimos, nada do que está relatado lá na literatura dos judeus, é essa prática, colocar dízimo como se fosse dinheiro e ainda fazer com que o povo brasileiro pratique uma ordenança que não foi nem para eles, cara. E ainda de mês em mês. Não é mole não, cara. Estamos juntos. Um grande abraço a todos vocês. Canal Além da Religião, conectando a razão, a lógica e a coerência.